Marcos 16, 15, nós vamos ler três passagens. E eu quero muito que vocês abram essas passagens, porque vai ser de grande valia para que todo mundo entenda, tá bom? Marcos 16, 15. Vamos dizer que você foi encontrando, diga amém. 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 Se alguém tiver sem Bíblia, pode usar o celular. Se tiver sem Bíblia, ajude quem tem Bíblia lá na recepção. Todo mundo lendo. Diz assim: e disse-lhes, quem disse isso foi Jesus, tá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não fecha a Bíblia. O exercício que nós vamos fazer aqui hoje é: aonde estiver a palavra pregai, nós vamos substituir por vivei. Pregai, vivei. Pregue, viva. Tá? Então vamos colocar agora vivei, né? E disse-lhes: ide por todo mundo e vivei o evangelho a toda criatura. Queridos, quem já ouviu esse ditado aqui, completa ele comigo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Esse é o ditado de derrota ambulante. É o pior ditado que tem no mundo. É um influenciador falar isso. Seja ele professor, seja ele pai, seja ele um líder na igreja. Faça o que eu digo. O que ele diz? A teoria. Mas não faça o que eu faço. Por quê? O que ele faz é a prática. É muito comum você encontrar uma pessoa falando assim: filho, é feio falar palavrão. Aí no meio de um jogo, o cara está assistindo o jogo, ou no meio de uma situação, a moça está lá, pá, e rasga-lhe um palavrão. O filho, ele vai ter um choque conflituoso de valores, porque ele está falando assim: peraí, mamãe e papai falou que não pode, mas fez. E o pai e a mãe são os maiores exemplos do filho. O filho, ele observa o pai e a mãe o tempo inteiro. Não é às vezes, é o tempo todo. O Henrique, ele tem manias minhas que eu não sabia que podia passar para frente. Ele vai brincar, ele coloca todos os brinquedinhos dele enfileiradinhos, porque ele vê as minhas coisas enfileiradas, né? Ele faz. Esses dias eu fui num churrasco com o pessoal do trabalho. Anoiteceu, ele começou a pegar aquelas cadeiras que são de ferro, que dobra, e foi dobrando e colocando uma do lado da outra. O pessoal olhou assim: isso é trabalho infantil. Eu falei: mas meu filho é organizado. Ele chega, ele tira o sapato, ele coloca um do lado do outro, não bota de cabeça para baixo. Não é porque a mãe vai morrer não, gente, porque é feio, né? E bota a meia dentro do tênis. Ele faz isso. Eu ensinei ele a isso. Não é transtorno obsessivo compulsivo, é organização. Então o que acontece? Ele estava lá, ele falou: papai, quero fazer a barba. Eu enchi a cara dele essa semana de espuma e dei um barbeador lá, sem lâmina, brinquei, tirei o negócio, ele ficou lá. Ele vê eu fazendo, eu vou fazendo. Agora, se ele me vê fazendo algo errado, para ele aquilo vai ser natural, porque ele está vendo. Quantos pais falam assim: filho, não pode mentir, porque é errado, porque é pecado. Mas aí vê a pessoa no telefone contando uma mentira. Aí o filho fala: mas papai está mentindo. Quantas vezes tem adultos conversando, aí a pessoa conta uma história, e eu morro de rir por dentro, né? Porque na frente eu não gosto de expor ninguém, eu fico sério, assim, fingindo que eu não entendi, né? Que eu sou o rei do João sem braço. Eu sou o cara com a maior capacidade de fingir que não entendeu na vida. Eu finjo que não entendi assim, tranquilão. Mas estou morrendo por dentro. Aí a mãe está contando a história, o pai, aí a criança: não foi assim não, pai. Não, né? Aí por que o filho corrige? Porque ele é desobediente? Não é. É porque ele aprendeu que é feio mentir. E ele viu o pai mentindo, ele corrige. Aí o pai dá um tapa na boca. Criança não entra no conversa de adulto? Coisa feia. Só que na verdade o pai está sem graça porque o filho o constrangeu porque ele estava mentindo. A pregação em si do evangelho, ela nada vale se ela não for vivida na sua essência. Quantas vezes vocês percebem pessoas falando coisas bonitas, importantes, mas... Quantas vezes você conhece pessoas que palestram bem, que falam bem, que discursam bem, mas você fala:
É ruim quando eu vejo uma mulher falando assim: pastor, eu queria que o meu marido fosse em casa o que ele é na igreja. Graças a Deus hoje, a gente não passa isso aqui, para a glória de Deus. E se passa, eu não estou sabendo. É bom que eu saiba. Mas até o momento, mas já vivi isso. De pessoas transmitirem uma mensagem. Eu já vi, eu já participei de igrejas, eu já participei de lideranças, ao decorrer da minha vida, em que uma pessoa pegou o departamento de evangelismo da igreja, que é um baita departamento de uma importância colossal na igreja, porque era um cara inteligente, falava bem, trabalhava com números, né? Fazia um montão de pesquisa, vinha com relatórios, número de pessoas que moram no cruzeiro, faixa de cristãos evangélicos, cristãos católicos, ateus e tal, e vinha, maravilha, falei, que beleza. Na conversa com o pessoal, falei, pode botar fulano, o cara irmão, vamos arrebentar. Um tempo depois eu descobri que ele batia na esposa. A esposa cantava. E aí, rui o castelo, né? Você fala assim, há prioridades. O departamento de evangelismo não é uma prioridade na sua vida. A prioridade é você ser preso. Mas a mulher não quis denunciar. Não, pastor, Deus vai mudar. Eu falei, Deus pode mudar o cara dentro da cela também. Deus atua dentro de prisão. Mas não quis. Tudo bem. Mas a pregação, ela é bonita. Ela é legal. Ela é impactante. Mas se você não viver a palavra, você é um hipócrita. A Bíblia diz que no dia do juízo, alguns chegarão para Jesus e falarão, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu curei enfermos. O que Jesus vai responder para essas pessoas? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Deus não quer bons pregadores, Deus quer pessoas que vivam a pregação. Deus não quer bons oradores, Deus quer pessoas que vivam o Evangelho. E disse-lhe, ide por todo mundo e viva o Evangelho por toda criatura. Muitos que nós conhecemos, que amamos, não abrem a Bíblia para ler, mas veem você, enxergam você. E se o Evangelho não estiver em você, não adianta você falar da sua boca. Aonde fica toda criatura? Todos os lugares. Deus quer que você viva o Evangelho na igreja? Sim. Só na igreja? De maneira alguma. Toda criatura, ide por todo mundo. A minha casa faz parte do mundo, o meu trabalho faz parte do mundo, a minha escola faz parte do mundo, a minha rua faz parte do mundo, o meio de comunicação que eu pego faz parte do mundo, a fila do banco faz parte do mundo. Aonde eu estou? Eu estou no mundo. E Deus não quer que eu saia do mundo. Jesus ora a Deus dizendo, eu não quero, Deus, que o Senhor os tire do mundo, mas sim os livre do mal. Deus não quer que saiamos do mundo. Deus quer a igreja no mundo. E o mundo tem várias conotações. A mais famosa delas é a influência negativa. Algumas pessoas falam o mundo entrando na igreja, ou seja, os valores diabólicos tomando os valores cristãos. Mas mundo tem o sentido de universo, o mundo tem um sentido de sistema, e o mundo tem o sentido de demônio. Deus nos quer envolvido no mundo, seja ele em qualquer uma dessas instâncias. Porque se há influência diabólica, Deus quer que eu esteja ali. Porque a minha influência é mais forte que a influência diabólica. A luz vence as trevas. Aqui está tudo breu. Se você acender a lanterna de um celular, você consegue clarear. A força da luz é mais forte que a força das trevas. A força da palavra de Deus é mais forte que a força do diabo. A força do evangelho é mais forte do que a força do império das trevas. Porém, não é a força verbal, mas é a minha vida. Se eu não vivo o evangelho, de nada vale eu falar do evangelho. Pastor, não sei pregar como você. Corra atrás, estude, aprenda, faça um curso de teologia, faça um curso de homilética, faça um curso de oratória, ouça pregações, amém. Mas Deus não quer que você fale bem, Deus quer que você viva. E se você vive o Evangelho, se você vive a palavra de Deus, Deus tem algo para fazer. E aí a importância de você entender que a sua conduta, ela vale mais do que as suas palavras.
Se você tirar o evangelho e colocar qualquer outra coisa, você vai perceber isso também. Se só o currículo valesse, não precisaria de entrevista de emprego. Só o currículo a pessoa já leu. É ou não é? Mas a pessoa tem um currículo bom. Outra pessoa não tem um currículo igual essa que tem um currículo tão bom. E na entrevista de emprego, o que tem um currículo às vezes pior, passa. Por quê? Porque a postura falou. A postura valeu. Você não vai chegar, é muito difícil isso acontecer, de você chegar no seu ambiente de trabalho e falar assim: pessoal, um minutinho da atenção de vocês aqui, vamos parar de trabalhar. Jesus Cristo nasceu e Ele é o Messias. E Ele veio para nos purificar dos nossos pecados, tendo uma vida reta e santa. E morreu na cruz por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E qualquer um de vocês que crer nisso, será salvo. Você não vai fazer isso no seu trabalho. O pessoal está lá trabalhando. Quem é esse louco aí? Mas você vai entrar no seu ambiente de trabalho. E vai trabalhar. E vai viver. E vai almoçar, e vai conversar, e vai participar de uma reunião. Pastor, isso tudo é profissional. É claro que é profissional. Deus quer que nós trabalhemos, né? Vira e mexe, aparece alguém falando assim: eu vou viver da fé. Eu falo, todo crente vive da fé, agora você tem que trabalhar. Ah, não, viver da fé é ficar pregando nas igrejas ganhando oferta. Eu falei, não. Isso aí não é viver da fé não, meu irmão. Isso é viver de oferta. Porque fé não significa receber salário de igreja. Fé é tomar as decisões baseadas nos valores da palavra de Deus. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que viver neste mundo. Comprar nossa casa, ou ter a nossa casa alugada, ter o nosso carro, ou ter condição de pagar o nosso táxi, o nosso Uber, o nosso ônibus. Enfim, nós temos que viver. Deus quer que vivamos nesse mundo. Porém, toda a nossa rotina tem que ser baseada nos valores da palavra de Deus. Eu não posso me professar um cristão dentro da igreja e fora da igreja ser um delinquente, um alucinado. Eu estou indo por todo mundo. E no texto original em grego, não é o id, não está assim, mas está no gerúndio, dizendo, indo por todo mundo. Ou seja, enquanto eu vou, eu prego. Enquanto eu existo, o evangelho se manifesta em mim. Você está no seu ambiente acadêmico, mas você está influenciando as pessoas pela palavra de Deus. Porque vão falar mal de alguém e você não vai participar da rodinha. Vão começar a querer fazer um montim e você vai ser contra. Vão começar a querer fofocar e você vai cortar. Alguém vai chegar com uma tristeza e você vai ter uma palavra de ânimo. Alguém vai chegar com uma dor e você vai ter uma palavra de consolação. Às vezes não é falando assim, olha, o Espírito Santo é o meu consolador e ele vai consolar a sua vida. Talvez a pessoa não entenda isso. Mas no meio de uma dificuldade, um abraço na hora certa, sem nenhuma palavra dita, vai ser o evangelho se manifestando. E em um momento, aquela pessoa vai dizer, poxa, esse cara, essa moça, ama Jesus, professa uma fé e me traz paz. O jeito dele, o jeito dela traz paz. É essa condição que Deus nos quer. Em alguns momentos, sim, você vai ser chamado para pregar. No meu trabalho, várias vezes eu sou chamado para pregar. Reúnem pessoas, centenas de pessoas, e falam, Leonardo, prega. Eu pego o microfone para os servidores e prego. Me deram a oportunidade. Ano passado fiz isso, já fiz esse ano, já tive a oportunidade. No final do ano retrasado também. Certa vez me chamaram para trazer uma palavra para alguns servidores. Chamaram a Leila, né, aquela jogadora de vôlei que hoje é secretária de esportes. Vamos chamar a Leila para trazer uma palavra de motivação, porque ela é uma líder nata, ela e tal, uma guerreira, todo mundo conhece ela. E vamos chamar o Leonardo para trazer uma palavra de fé. A Leila falou, motivou geral, falou, agora é contigo. Falei, me dá aqui. Falei de Jesus, falei do Evangelho. Mas por que eu tive a oportunidade de falar pregando? Porque é o ano todo falando, vivendo. Você precisa entender que talvez você não tenha sido chamado para pregar o Evangelho, mas você foi convocado a viver o Evangelho. E o Evangelho vivido, ele é mais impactante do que o falado, do que o pregado. A maior pregação não é a discursiva, mas é a praticada no nosso dia a dia. Isso é um desafio. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, verso 20 e 21.
Atos capítulo 9, verso 20 e 21 diz assim, olha que texto maravilhoso para você entender o que eu estou falando. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo vivia o evangelho nas sinagogas. A Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Paulo se converteu e começou a pregar, a viver o evangelho. O pessoal ficou atônito, né? Então, aqui ó, todos pasmavam, bacana também, todos pasmavam e diziam, não é esse cara que perseguiu os cristãos? Não é esse cara que matou cristão? Não é esse cara que os amarrava e os matava em praça pública e levava aos sacerdotes? Não era esse cara? E agora ele está falando que Jesus é Filho de Deus? As pessoas se impressionaram com a pregação? Foi com a postura de um homem que um dia foi um perseguidor e naquele momento era um praticante do evangelho. Deus quer isso de você. Que as pessoas olhem e falem, não é ela que antes murmurava, xingava, falava palavrão, mentia. Não é ele que antes era agressivo, adulterava, vivia caindo bêbado ali, não tinha um final de semana que não estava bêbado. E agora está na igreja, e agora está firme. Não é aquele cara que não estava nem para a família, agora está no parquinho levando as crianças. Essa transformação as pessoas veem. E essa transformação é mais forte que o discurso. Paulo estava falando, Jesus é Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Messias, a paz que buscávamos está em Jesus. E estava todo mundo assim, hã? Estava nem prestando atenção no que ele estava falando, mas estava prestando atenção em quem estava falando. A transformação é o maior testemunho. A mudança de ser é a maior exposição do evangelho. Qual que é o problema de muitas pessoas hoje? Vem a igreja como um lugar de milagres. Vem a igreja, o doente vai ser curado, o solteiro vai casar, o pobre vai ficar rico. Isso não é transformação. Um paralítico cadeirante entra no céu. Uma pessoa andando, se for imunda de coração, ela vai para o inferno. Um homem rico vai para o inferno pela sua riqueza. Mas o pobre, se for de coração bom, ele vai para o céu. A palavra diz, é mais fácil um camelo passar dentro de um buraco de uma agulha, do que um homem rico pela sua riqueza entrar no céu. A riqueza não é do diabo, a riqueza é uma característica da humanidade. Se você se esforçar, você alcança. Se você não se esforçar, você não alcança. Ponto. Deus não vai influenciar na riqueza das pessoas, porque tem muitos cristãos na África que passam muitas dificuldades, que passam problemas, que são perseguidos, que passam limitações, restrições. E Deus não está com eles? E Deus não os ama? E Deus não está vendo aquela pessoa pegando malária 15, 20 vezes? Deus está ali, o nome do Senhor está sendo glorificado, porque evangelho é vida, é transformação de caráter. Deus abriu uma porta, é mesmo, ganhei R$1 milhão. Oh, que bênção, o que você teve que fazer? Soneguei um documento, mas Deus sabe que para a glória dele eu tive que fazer uma treta. Mas dei o dízimo. Não há transformação, não há mudança. Deus vai falar isso no Antigo Testamento. A boca de vocês está cheia de blá 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 para adorar, mas o coração está longe de mim. A transformação, ela é de dentro para fora. Às vezes você pode ser transformado de fora para dentro, mas quando chega no dentro não transformou, né? Quantos são os que falam assim, ó, fulaninho tem uma tatuagem, não vai poder ser do louvor. A irmã tem um cabelo curto, não vai poder ser do departamento. Aí tem a outra lá com o cabelão até aqui, ó, uma com a lingona até aqui falando besteira. Tem o cara da pele lisinha, nunca fez nada, mas é um corrupto, é um mentiroso. Só que mentira não tem como aferir. Você não tem como ver a mentira, né? Mentira é intangível, abstrata. Mas a gente valida e desvalida figuras pelo que olhamos.
E aí a Bíblia vai e deixa a gente totalmente sem graça quando diz: Deus quer o coração. Acaba com essa palhaçada. Aí a gente fica: não, mas Deus quer tudo. Deus quer tudo. Ela larga o vício. A Bíblia vai dizer em Pedro: aquele que é derrotado se torna escravo do que o venceu. Seja o vício do cigarro, do álcool, da pornografia, do café, seja o que for o vício. Quando conhece a Cristo e entrega o coração, ela é transformada. E Paulo foi transformado. E todo mundo viu a transformação do apóstolo Paulo. Nós temos que ser vistos como pessoas transformadas. Não como religiosos, não como pessoas chatas, não como pessoas insuportáveis, não como pessoas deselegantes, inconvenientes. O nosso segredo é o amor. Nós temos que amar mais. Estava aquela prostituta que ia ser apedrejada e Jesus a amou, deixou todo mundo ali complexo. Disse: por quê? Veio uma samaritana e Jesus falou: tem como você me dar água? E ela falou assim: eu sou mulher. Homem não fala com mulher. Eu sou samaritano e você é judeu. Judeu não fala com samaritano. Homem não fala com mulher. Judeu não fala com samaritano. Homem judeu jamais deveria falar com uma mulher samaritana. E você está pedindo água para mim? Ela já deu um bicudão nos peitos de Jesus já. Aí Jesus falou: se você soubesse com quem está falando, você que ia pedir água. Mas aqui eu tenho para dar. Quem bebe nunca mais volta a ter sede. E Jesus começou a revelar a vida dela. E ela começou a chorar. Como é que o senhor sabe disso? Porque Deus traz a revelação do amor dele. E ela vai e se entrega ao amor de Cristo naquele momento. Veio a agressividade da parte dela. E Jesus respondeu com amor. Quando recebermos agressividade, não temos que pagar mal com mal. O evangelho é pagar o mal com o bem. Pagar mal com o mal pode ser qualquer coisa, você não precisa ser cristão. Mas somos cristãos porque pagamos o mal com o bem. O nosso revide é com amor. O nosso revide é com compaixão. É com aperfeiçoamento da palavra de Deus em exercício para o próximo. É quando eu pratico a palavra. Hoje em dia tem crente que chega para mim, eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. E eu gosto de ouvir isso porque eu sou um cara do debate. Eu gosto de discutir. Eu gosto de deixar a cabeça das pessoas pegando fogo, né? Eu gosto de deixar as pessoas assim, pô... Eu gosto de tirar da zona de conforto. Esse é um prazer que eu tenho, né? E aí as pessoas sabem que eu gosto do debate, sempre vem me perguntar as coisas e tal. E tem um grupo de cristãos, mais no movimento pentecostal. Isso é mais no movimento pentecostal. Que falam assim: pastor Leonardo, estou vendo um problema aí. Eu falei: é mesmo? Seja bem-vindo ao time, porque eu também estou aí. Se quiser trocar, eu nem sei qual é o teu, eu troco pelo meu. Porque eu sei que o meu é ruim. Não sei o que, mas eu pedi para Deus ter misericórdia da pessoa. Falei: que bom. Ué, tá bom, pô. Tá 10. Mas você sabe, né, pastor? Porque Deus uma vez usou um profeta falando comigo que por amor a mim, Deus até tirava a vida. Eu falei: como assim? Não, Deus mataria a pessoa mesmo. Eu que pedi para Deus não matar. Eu não estou brincando não ri disso não. É sério. Na cabeça deste cristão, Deus seria capaz de matar o outro por amor dele. Eu falei assim, aí eu brincando, né? Eu falei: o nome do seu Deus é Beuzebu? É quem? É o Exu Caveira? Quem que falou isso? Não, vocês têm poder, não brinca disso não, pastor. Deus revelou. Eu falei: olha, eu sinto te frustrar, mas não foi Deus que revelou. Porque para que uma revelação seja de Deus, no mínimo, ela tem que ter alguma fundamentação bíblica. No mínimo. Não é só isso, né? Mas no mínimo. Ah, não, mas é cada um com a sua fé. Eu falei: então vá com a tua macumba para lá. Mas a falta de cristianismo faz as pessoas pensarem assim. Faz pessoas pedirem justiça. E a justiça que as pessoas pedem é vingança. Faz as pessoas pedirem a derrota do outro. Deus me abençoa. Para quê? Para que vejam a tua glória em mim. Espera aí. E me abençoe para que vejam a tua glória em mim? Que isso? Deus me abençoe para que o teu nome seja glorificado.
Me abençoe para que eu seja feliz. Me abençoe para que eu me realize. É o meu sonho. Não tem nada a ver com exposição do outro, com inveja do outro. Está vendo? Falou que eu não ia conseguir, consegui. Deus é comigo. Não, isso é tudo menos evangelho. Isso é tudo menos pregação. O apóstolo Paulo matava cristãos e depois ele começou a apanhar e não revidava. Ele começou a pregar a graça e depois de Jesus ninguém entendeu a graça tão bem quanto o apóstolo Paulo. E ele era um cara violento. Ele fala, eu era Caxias, eu era fariseu dos fariseus. Pela lei eu fiz e aconteci. Ele assume que ele era totalmente fanático na fé dele. Converter uma pessoa normal é comum. Convencer um fanático é muito difícil. O apóstolo Paulo era fanático. E ele se transformou. E as pessoas ficaram atônitas, ficaram embasbacadas com a transformação dele. A transformação do evangelho na sua vida tem que chamar a atenção das pessoas. As pessoas têm que reconhecer o evangelho em você. Não é falando assim, olha, eu reconheço o evangelho na sua vida. Mas é sabendo, fulano é uma pessoa diferente. Ela tem um negócio. Eu não sei dizer, mas quando essa pessoa chega, o clima muda. Sabe, isso aqui, você tem um negócio legal. Sabe, você traz paz, você tem uma energia positiva. É assim que as pessoas que não têm discernimento do Espírito diagnosticam um cristão sincero. Eu vou conversar contigo, mas morre aqui. Por que as pessoas conseguem desabafar e contar o segredo para você? Porque você transmite a confiança. E que confiança é essa que você tem? É a paz de Cristo. É a paz que Deus te dá. E o que Deus te dá não é para você. Deus te dá para que você passe adiante. A Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Os dons de Deus, a unção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, é para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas. Se fosse só para você, você já podia ter ido. Por que você ainda está aqui? Porque Deus tem uma missão na sua vida. Então faça o favor de cumpri-la. Última passagem que eu quero ler, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. A gente está substituindo pregação por vida, né? Pregai por viver. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja em Corinto, no capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Agora eu quero ler de novo. A minha palavra e a minha vida não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé, ela não está pautada na ciência, na academia humana. Absolutamente nada contra o estudo, pelo contrário, quem me conhece sabe, sou um grande defensor do estudo. Meu conselho para você é, enquanto você tiver vida e saúde, esteja estudando. Né? Tem gente que fala, não, formei, faz uma pós, faz um mestrado, faz uma segunda graduação, faz um curso técnico, estuda um inglês, um grego, um francês, sei lá, mas nunca pare de estudar. Sempre esteja matriculado em algum lugar estudando alguma coisa. A sabedoria é importante, mas o evangelho não consiste em sabedoria humana. O apóstolo Paulo era doutor da lei, era fariseu dos fariseus, era um general importante, era um homem academicamente muito bem instruído, falava muito bem, tinha a sua oratória extremamente persuasiva, e ele está falando, mas a minha pregação não consiste nisso, a minha vida não consiste nisso, mas em demonstração do Espírito e do poder. O que é demonstração do Espírito e do poder? Significa conduta, postura. Eu sou crente, glória a Deus, o culto foi uma bênção, peguei meu carro e fui para casa. Indo para casa, veio um enviado de Satanás e me fechou. Desgraçado, maldito, tomara que você bata o carro.
Como é que o cara me entra assim? Eu estou com a minha família aqui, um desgraçado desse podia ter matado todo mundo, um infeliz. Cara, você acabou de sair do culto. Você já está esculhambando, xingando o cara. Às vezes ele está com dor de barriga, quer ir para casa logo. Às vezes ele está com... Uma vez eu vi, me chamaram depois para resolver uma situação de uma batida. E dois carros colidiram porque a mulher estava grávida e a bolsa tinha estourado. O cara dirigiu igual louco indo para o hospital. Moral da história, bateu o carro. O carro ainda estava meio... Ele não parou e foi com o carro todo detonado para o hospital. Aí ficou, o carro bateu e foi embora, não sei o quê. Aí depois, me contaram o que foi, eu conversei com o cara que bateu o carro. Tem vezes que tem gente dirigindo. Em Brasília tem pessoas retardadas dirigindo, isso é um fato, né? Isso é um fato. Isso aí é uma conclusão, acho que, né? Porém, a gente não pode perder a nossa unção por causa de qualquer ser humano. Eu sou um crente, aí eu vou assistir o jogo, né? Aí começa a xingar, começa a ficar com raiva. Então não joga, não assiste o jogo, não brinca, né? Tem pessoas que perdem a capacidade de cristianismo na primeira tentação da carne. A demonstração do Espírito do poder que o apóstolo Paulo está dizendo é como que nós reagimos em meio à nossa rotina. Se tem uma situação de problema, haja com amor. Se você foi ferido, perdoe. Se você foi agredido, interceda em favor. Não é ser passivo. Você foi roubado, denuncie. Leve para a polícia, que o bandido seja preso. Esse é nosso papel como cidadão. Contudo, eu não posso perder a minha razão na fé em momentos de dificuldades. Há um ditado que eu gosto muito, que não está na Bíblia, mas por mim até estaria, que diz assim: vence a guerra não é quem tem razão, vence a guerra é quem não perde a razão. Se você perde a razão, você vai agir igual uma pessoa sem Deus. E a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo é: a minha vida não se consiste em retórica, em oratória, em homilética, em exegese, em exposição persuasiva, mas a minha palavra consiste em manifestação do poder de Deus. As pessoas estão esperando a sua reação diante do acontecido. E se você não se posiciona como Cristo se posicionou, você está agindo errado. Pastor, é difícil, muito difícil. O caminho é estreito, o reino de Deus é conquistado com esforço. Tem várias passagens bíblicas que deixam claro que viver o evangelho não é fácil. Mas é uma vocação que não sai do nosso peito. É maior do que a gente. Uma vez, Madre Teresa estava lá, ajudando muitas pessoas com fome, desabrigados, longe da terra natal dela, abençoando aquele montão de vida. Chegou, acho que foi um jornalista para entrevistar ela e tal. E aí começou a conversar e falou assim: Madre Teresa, eu não faria o que a senhora faz nem por $1 milhão. Ela respondeu para ele: eu também não. Isso é lindo. Porque ele disse: nem por $1 milhão eu faria isso. E ela disse: eu também não. Porque o que ela fazia não era por lucro, era pela vocação. É pela paixão que ela tinha de ajudar. Era pela necessidade que ela sabia que ela podia ajudar alguém. Enquanto ela teve força, ela ajudou. Nós somos o quê? Egoístas. A gente vê o problema, atravessa a rua. A gente vê algum necessitado, não ajuda. A gente sabe que a nossa igreja abençoa famílias da estrutural e a gente tem que ficar todo santo dia mandando zap: traz um arroz, né? Traz 1 quilo de feijão. Você tem 53 casacos, só tem um peito. Dá para passar para frente alguns. Esqueci. Por quê? Porque a gente ainda vive mal o que Deus nos chamou para fazer bem. A palavra não se consiste em persuasão. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por isso que tem muita gente que fala assim: não faz teologia não, que teologia desvia. Já viu? Não faz teologia não, por quê? Porque o cara fica muito inteligente na sabedoria humana e perde a essência do poder de Deus. O equilíbrio é o que Jesus falou: errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O equilíbrio está em ser uma pessoa inteligente, mas não perder a unção, o poder de Deus. Queridos, Deus nos chamou para pregar o evangelho para toda criatura. E
pregar o evangelho não significa necessariamente em falar verbalmente, mas em viver. Faça uma introspecção da sua vida. Faça uma análise de como é você na sua sociedade, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida. Pare de xingar, pare de falar mal dos outros. Sabe, se você vai em um ambiente, vá no ambiente, né? Tem gente que fala assim, crente não pode ir nisso, pode ir. Meu irmão, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. O que significa isso? É o bom senso. Fui no churrasco com os meus amigos, brinquei, ri. O pessoal tomou uma cerveja lá, tomou não sei o que lá. Falei, bota uma Coca-Cola aqui para mim. Falamos de muitas coisas, falamos de política, de futebol, brincamos, rimos. Falamos de fé, falamos de Jesus. Mas a questão é, eu estou há 4, 5, 6 horas com o Leonardo aqui. Ele não falou um palavrão, não ficou na rodinha falando mal de ninguém. Estava de carro, depois deu carona. Essas coisas as pessoas veem. Vou sair com meus amigos da faculdade. Vai lá com eles. Você é jovem, quer passear, quer se divertir. Agora, se eu for, eu vou fumar maconha porque eu sou retardado. Então não vai. Né? Agora, não vou lá, vou rir, vou brincar um pouco e tal. O pessoal vai ver minha postura. O pessoal vai ver meu comportamento. Vai ver que eu brinco, que eu me divirto. Esses dias eu saí com o pessoal do trabalho, acharam um fliperama retrô. Foi todo mundo. Falei, quem me ganhar aqui, eu pago o almoço de vocês um mês. Ninguém me ganhou. Por quê? Porque eu sou bom jogando videogame. Se sou teólogo, sinto muito. Me ganha. Brinquei. Mas tu é pastor e joga videogame? Eu falei, eu não jogo, eu jogo muito, eu sou bom. Levo na brincadeira, levo na esportiva. Mas na hora de falar assim, pastor, ora por mim que minha tia está com câncer. Eu vou lá, vou morar aqui, me dá a mão aqui. Deus, toma essa moça em tuas mãos, a tia dela, não sei o que. O evangelho é isso, é você estar infiltrado, mas não é toda hora, Jesus. Não, você está aqui discretamente, colocando um pouquinho de Jesus aqui, um pouquinho de Jesus ali, a pessoa não percebeu, mais um pouquinho do evangelho, mais um pouquinho de Cristo. Esse é o evangelho que Jesus nos chamou para vivermos a palavra de Deus, para levarmos o evangelho aonde nós estivermos, aonde nós formos. O evangelho é influência positiva. O evangelho é a transformação de vidas pelo poder de Deus. E o poder de Deus ele não é exposto através somente da pregação, mas é através da sua vida. Quantos são os estudantes que têm a graduação pronta, mas são péssimos profissionais porque não fizeram estágio? Tem que fazer estágio, tem que entrar no mercado de trabalho. Enquanto tem pessoas que não tiveram tanto conhecimento, mas tiveram a prática. E aí o que aconteceu? São excelentes. Trabalhadores nas suas áreas. A prática do evangelho, o exercício do evangelho é o que vai te fazer um servo de Deus. Tenha isso na sua consciência, medite com carinho no que a gente falou aqui, para que você influencie pessoas pelo poder de Deus. Tome muito cuidado, querido, com a religião. Tome muito cuidado com os seus dogmas. Tome muito cuidado com essas coisas. E para na hora H, a sua vida ser um sepulcro caiado, né, que a Bíblia fala. O que é isso? É um vaso bonito, né, por fora, mas por dentro está podre. Tem gente que vai no médico e fala, eu estou bem. Na hora que faz o raio-x, o médico falou, você tem uma semana só de vida. Por dentro está destruído. Muitos de nós somos assim. Por fora a gente é crente, mas por dentro a gente é vazio do Espírito Santo. Que isso não aconteça na sua vida nem hoje e nem nunca. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.